João, como é que o Intervozes se insere nesse movimento de blogueiros que agora realizam um encontro mundial? Bom, o Intervozes é uma das organizações que trabalha pelo direito à comunicação e pela democratização da comunicação no Brasil. Então, nós nos entendemos como parte de um movimento muito maior, que a gente não pode tentar resumir em uma entidade, em duas ou três, e cuja expressão, esse encontro é uma expressão muito interessante. Então, a gente vê, primeiro com interesse, segundo com empolgação. Acho que nós estamos aqui no meio de pessoas que fazem comunicação no seu dia a dia, né? Tem uma parte do movimento, que até do que Intervozes se coloca, que tem uma prática de comunicação, mas que também faz um esforço de política pública, um pouco de abrir terreno. Mas se não tiver quem venha ocupar esses espaços, não adianta nada a gente falar em democratização da comunicação. E acho que o que os blogueiros têm feito é justamente isso, ocupar esses espaços, batalhar para ter suas vozes ouvidas, muitas vezes sob ameaça, com processos judiciais, ameaça de morte, e, portanto, com uma disposição e uma coragem de trabalhar efetivamente no seu dia a dia para a democratização da comunicação, que é espetacular. Acho que uma coisa é o movimento de blogueiros no Brasil, que tem suas características, mas a gente tem percebido que o mundo inteiro vive processos muito similares. E eu acho que esses processos, o mais interessante de notar é que eles estão diretamente ligados aos processos políticos desse país. Se você for ver os blogueiros aqui ontem, por exemplo, do norte da África ou do Oriente, do Paquistão, por exemplo, que fizeram o seu discurso, a conversa deles sobre blog era diretamente relacionada à questão da realidade política naquele país. Às vezes isso é óbvio, mas se a gente não parar para pensar como isso na verdade essa relação não é tão óbvia. Ela se faz porque a prática da comunicação é uma prática política e necessariamente tem esse potencial transformador que a gente precisa aproveitar. Qual é o grande desafio, então, do Brasil nesse momento, aproveitando esse capital social que são os blogueiros? A gente poderia ter aí uma primavera ou pelo menos uma chuvinha, qualquer coisa desse tipo assim, mais forte de rua, mais contundente, que ameaçasse, que incomodasse a hegemonia? Olha, eu acho que a gente precisa olhar para a realidade do Brasil, conseguindo inclusive analisar o quanto a gente está à frente de determinados países, inclusive muito à frente dos Estados Unidos em relação a processos políticos. Eu acho que nós temos uma relação aqui muito mais próxima dos movimentos sociais e das entidades de base com a própria política institucionalizada. E isso é positivo. Eu acho que uma coisa não pode negar a outra. Quer dizer, a gente não pode cair num erro de a turma que está se mobilizando na rua e pensando nesse processo de transformação negar a política institucional ou vice-versa. O que a gente precisa fazer é, ao contrário, aproximar cada vez mais esses espaços. E eu acho que no Brasil a gente tem uma condição muito privilegiada para isso. Agora, a gente precisa entender quais são os objetivos comuns. Então, uma coisa é garantir a condição de trabalho e de poder, de direito à comunicação dos blogueiros, por exemplo. Outra coisa é ver como é que a gente converge para um marco regulatório das comunicações que fortaleça o pluralismo e a diversidade na mídia. Eu acho que essa é hoje a pauta central que converge, que fazem convergir os movimentos de democratização, a turma que está nos blogs, o pessoal que está na mídia alternativa de outro tipo de jornais e outros sites. Então, se a gente conseguir um esforço comum de batalhar pela transformação dos meios de comunicação no Brasil a partir de um novo marco regulatório, eu acho que isso não resolve em si, mas isso abre terreno para uma transformação profunda.